Qual foi seu primeiro investimento que você fez? Lá atrás, Lá atrás. como criança, eu fazia investimento em bolinha de gude para vender. É Fazia mesmo? investimento em pipa, ia lá, comprava os material, juntava um dinheirinho, comprava os material, tudo e fazia para vender. Eu comecei dessa forma, fazia carrinho de rolimã. Então eu montei uma oficina lá na porta de casa, onde os meninos saíam a rodinha do carrinho de rolimã, eu cobrava R$2 para consertar. Oh. E fazia e consertava. Mas e isso foi sempre, foi crescendo. Mas o investimento em si, depois que eu entendi mesmo sobre investimento, principalmente em bolsa de valores, eu comecei com R$147. R$147. 147. Por quê? Porque eu estava conversando com vários milionários para saber o que eles tinham feito para conseguir o primeiro milhão. E eu descobri um padrão. Todos os milionários que eu conversei naquela época, todos eles eram investidores da Bolsa de Valores. Eu falei, se esses caras, todos eles investem, não tem como eu não investir. Eu vou aprender esse negócio. E aí eu foquei em busquei energia para aprender aquilo. Então eu comecei para testar mesmo com R$147. Eu lembro que eu comprei 3 ações, Braskem, Oi e uma ETF. E comecei. Hoje não tem nenhuma dessas na carteira mais, mas foi o que eu utilizei para começar. Né? E aprender com o que você faz com pouco, você faz com muito, só aumenta a escala. O importante é começar. Começar. E eu sempre falo, né, Nésio? Aquilo que você não sabe está afetando sua conta bancária. Isso. Então é importante buscar conhecimento. Começar, mas também ter alguém que já sabe fazer para você errar o mínimo possível até você aprender. Se você for, eu invisto na bolsa, mas não diretamente. Eu tenho casas, né, que cuidam, né, dos recursos. Eles veem qual é meu apetite de risco para tomada de risco. E aí eles fazem os investimentos. Mas se você quiser diretamente operar, você tem que estudar, tem que se preparar. Porque bolsa também, né, Nésio? Tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas eu conheço pessoas que perderam muito dinheiro também. Com certeza. É uma loteria. Se a pessoa não souber jogar aqueles day trade, é uma loucura, cara. Uma doideira. Aquele mercado especulativo ali, o cara ganha muito e perde muito também, né? É por isso que você precisa entrar com uma pessoa que sabe. Exato. Uma pessoa que já tem o conhecimento, uma pessoa que já fez, uma pessoa que está na rota ali. Não é um negócio não existe hoje, eu falo para as pessoas, não existe hoje dinheiro rápido e fácil. Da forma que muita gente entrega, da forma que muita gente vende, não existe. Toda vez que você estiver atrás de dinheiro rápido e fácil, você vai se lascar. Porque a pessoa vê assim, né? Pô, o Pablo, por exemplo, vamos citar o exemplo do Pablo. O cara faz um lançamento, aí colocaram, acho que no último lançamento lá no estádio, tinha 150 mil pessoas assistindo e tal. E acha que é fácil, vê o Pablo faz milhões no lançamento, mas para ele chegar nesse ponto que ele está hoje, Quantos anos, né? quantos anos de construção, de trabalho, de dedicação, de entrega. O cara quer a vida que a pessoa está levando no momento, mas a pergunta é, será que a pessoa está disposta a passar pelo processo? E passar pelo processo faz parte do sucesso, não tem sucesso sem ter que passar pelo processo. É isso aí. Ô Nézio, e o que é dinheiro para você? Assim, falar a palavra dinheiro, o que é dinheiro? Dinheiro é algo que faz com que eu impulsione pessoas, que eu impulsione propósito, que eu ajude pessoas, que eu possa sustentar a minha família, viver tudo aquilo que o Senhor já conquistou para mim aqui na Terra. Então eu vejo como algo que vai te impulsionar ali no seu propósito, a abençoar vidas e a cumprir e viver daquilo que você já está conquistado por você aqui na Terra. Muito bom. E para quem quer começar nesse mundo das finanças, quais são os pré-requisitos básicos que as pessoas devem entender sobre finanças pessoais? O primeiro passo que eu vejo e que me destravou totalmente, eu sempre fui aquele cara da planilha de controle financeiro. Até a balinha eu colocava na planilha de controle financeiro. Só que a planilha, a energia que eu gastava com aquilo, eu poderia estar produzindo outras coisas, novas fontes de renda. E em vez de administrar o dinheiro ali, eu posso administrar a riqueza. E aí você me fala, Nésio, como que é isso, administrar a riqueza? Eu foco sempre em algo. Você tem 2 coisas que você precisa observar nas suas finanças. E se você observar isso, você vai romper e não precisa fazer planilha de controle financeiro. Eu foco sempre em custo e despesa. Despesa é tudo aquilo que eu não tenho retorno. Então, por exemplo, se hoje você pega um iPhone 14 Pro Max que você tem. Fala, esse iPhone 14 Pro Max, você fatura com esse iPhone? Você ganha dinheiro com ele? Isso te auxilia a você faturar mais? Auxilia, eu trabalho com digital, faço. Então, isso é um custo. Por que é um custo? Isso está me trazendo um retorno. Mas se eu não trabalho com digital, se eu não faço live, se eu não ganho dinheiro com isso, e eu tenho um iPhone 14 Pro Max sem a possibilidade de tê-lo, às vezes, por outras prioridades que eu estou na minha vida,
isso vira uma despesa para mim. E se isso é uma despesa, ela não traz retorno. E o dia que eu entendi isso, eu parei de focar minha energia na planilha de controle financeiro e foquei em buscar só custos, em ter só custos nos meus gastos, eu sempre vou ter um retorno. Então, eu não preciso preocupar com quanto eu estou gastando, qual o custo que eu estou tendo, porque se é custo, vai ter o retorno. Uhum. E à medida que eu comecei a colocar isso em prática, mudou total. Então, o seu financeiro, se você eliminar suas despesas, que é aquilo que não te traz retorno, que não tem retorno algum para você, e focar só em custos, você vai ter um retorno e vai saber fazer a gestão de riqueza, de fato. Não, muito bom. E na sua visão, se você fosse fazer um investimento, eu estava assistindo uma live e você começou a falar de mercado imobiliário, que você falou assim, você venderia a sua casa para fazer um investimento? Tal, aí as pessoas, pô, eu venderia, não venderia. Pega alguém aí, que dica que você poderia dar para quem às vezes está sentado num ativo, igual você comentou lá, e não está às vezes percebendo. Porque uma casa, cara, dependendo do momento de vida, a pessoa fala, pô, Zanon, você tá de palhaçada que você vai falar isso. Você acabou de construir a maior mansão de São José do Rio Preto lá, milhões investidos. Tá, eu tenho milhões numa casa, mas quantos bilhões eu tenho em ativos de negócio? Dá alguma dica nessa linha para a pessoa. Tem muita gente, esse é um tema polêmico pra caramba. Muita gente fica polemizando isso e falando, não, mas e aí, o que é o certo? Não existe uma regra. Não existe uma regra que você vai falar e vai impor para todo mundo. Vai depender muito de cada um, das vivências e tudo, mas eu digo o seguinte, vai chegar um nível que você, igual você falou, eu tenho bilhões em ativos em outros negócios, eu vou construir a casa do jeito que eu quero, do jeito que eu sonho, com o piso que eu quero, com a luminária que eu quero, da forma que eu quero. Por quê? Porque isso não vai fazer diferença nenhuma nos meus outros investimentos. Até porque você vai diversificar uma parte disso. Mas eu sempre falo para a pessoa que ela não tem isso ainda, ela está começando ali a vida, ela está começando. E a única coisa que ela tem é um imóvel, que ela mora no imóvel. Hoje nós temos, por exemplo, um fundo multimercado, que é o Checkmate, que ele agora... Nesse dia, ontem ele estava batendo 32% de rentabilidade. No ano? No ano. Uau, já. Nós estamos em 6 meses. Hein, cara? Nós estamos batendo no Ibiúna, nós estamos batendo no Galileu, do Safra. Estamos batendo em alguns fundos bem renomados do mercado e já estamos com 32% de rentabilidade. E aí o pessoal está tudo doido, olhando atrás e falando, mas como que é isso? São estratégias que você vai trilhando com as experiências que você vai tendo. E aí você imagina que eu colocasse o meu investimento de uma casa, por exemplo, em uma parte no fundo, uma parte em ações, uma parte em fundo imobiliário, que hoje, por exemplo, você tem vários fundos que estão te dando 1,2, 1,3, 1,5 isento de imposto de renda. Ou seja, 1,5% isento de imposto de renda todos os meses. Em vez de eu ter uma casa, sei lá, de 300 mil reais, que vai me dar um aluguel lá de R$ 1.500 todo mês, eu posso ter 3 mil de renda. Até mais um pouco. Mais um pouco, com certeza. Mas vamos jogar baixo assim. Vamos pôr que o cara tenha só 1%. Vamos pôr que ele tem 1% de rentabilidade só. E eu coloco esse valor. Eu pago os 1.500 da mesma casa que eu poderia estar morando de aluguel e 1.500 sobra todo mês para me fazer o que eu quiser. Reinvestir, gastar, fazer o que eu quiser. Então não faz sentido. Talvez a falta de conhecimento, o medo, as pessoas ficam com medo muito grande desse negócio de perder dinheiro. Você tem medo de tudo aquilo que você desconhece. Porque quando você traz o conhecimento, você para de ter medo. Você não tem medo daquilo que você não desconhece. Fala muito, tem gente que trabalha com animais, cobra, o cara vai lá e pega. Tem gente que eu já vi mesmo, o cara que trabalha com isso, você fala, não tem medo nenhum. Eu falo, mas por que não tem medo? Porque ele sabe a distância que a cobra dá ao bote, ele sabe da forma que ele tem que pegar, ele sabe até onde ele pode ir, que ele está seguro. O fato de ter essa segurança faz com que ele não tenha medo. Por quê? Porque ele conhece. Então, se você investe em conhecimento, você vai eliminar o medo.